Olá pessoal, estamos aqui com a parte 2 da nossa conversa com o Davi Cunha, fundador do portal do blog Open Banking Brasil, executivo da Microsoft, para a indústria de serviços financeiros aqui no Brasil também. Também participou de várias iniciativas com o Open Banking, já está há bastante tempo trabalhando com o Open Banking aqui no Brasil e aceitou o convite de conversar com a gente. Essa é a parte 2 da nossa conversa. A parte 1 foi sobre a experiência do usuário no Open Banking. Para quem não conseguiu ver, dá uma olhada lá que está valendo a pena, que a conversa está super legal aqui. Aqui a gente vai falar agora sobre a conformidade com o Open Banking e as parcerias no Open Banking para instituições não reguladas. Davi, sobre a questão da conformidade, a gente sabe que o Open Banking tem muito impacto para as instituições. O Banco Central criou várias regras que exigem um trabalho de preparação, então você tem que ter lá os seus mecanismos de governança interna, os controles internos, tem impacto para questões operacionais, de desenvolvimento de APIs, tem regras sobre segurança cibernética que é um padrão mais elevado do que a regulação geral, do que a regra para os serviços em geral das instituições. Ou seja, é uma iniciativa que impacta diversas áreas dentro das instituições e que exige um trabalho de preparação. Como é que você está vendo o mercado se preparando para o Open Banking para estar em conformidade? Como é que o pessoal está se preparando e o que o pessoal está fazendo para se manter em conformidade ao longo da implementação? Perfeito. Pedro, novamente obrigado pelo convite. Agradecer de novo a oportunidade da FAS e o convite que a FAS fez para a gente falar desse tema tão relevante. E o grande desafio aqui de realmente falar uma língua que aproxima, não só das empresas, mas também dos consumidores. Acredito que o que vem acontecendo em termos de mudanças, de aspectos de conformidade por conta dessa evolução do Open Banking, na verdade, ele é parte hoje de um processo de transformação, de uma jornada que vem acontecendo há algum tempo, de evolução, não só da regulamentação do setor, muito bem promovida pelos reguladores, pelo Banco Central, mas ele é reflexo de mudanças que vêm acontecendo no mercado. Entre elas, eu já cheguei a comentar até no primeiro episódio, eu falei um pouquinho sobre a questão de adaptação às leis de privacidade de dados. Então, como eu já comentei, hoje o consumidor ele passou a ser o dono do dado, dono de sua própria informação. Então, as leis, o GDPR na Europa e o LGPD no Brasil, que são as legislações de privacidade de dados, colocaram o cliente no controle e no poder de definir com quem eles querem compartilhar esses dados, sempre, obviamente, com consentimento, com aprovação e com a autorização desses clientes. Isso é importante destacar. Então o processo hoje vem evoluindo, a adaptação vem acontecendo de forma a garantir, primeiro, a adaptação à legislação de privacidade de dados. Então, hoje, e obviamente isso tem uma série de impactos para as instituições. Primeiro deles, a questão de colocar o cliente no centro. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, o cliente hoje, como ele está no controle, ele tem que estar cada vez mais no foco. Então, eu consegui ter acesso, segmentar, ter acesso de maneira transparente, conseguir prover, olhar para dentro de casa, e conseguir disponibilizar esses dados para o cliente de maneira fácil e transparente, com total governança, com total gestão desses dados, ele é fundamental. Então, as instituições passam, obviamente, a olhar questões como segurança, a questões como privacidade de dados, com quem essas instituições estão compartilhando essas informações. Então, passa a ser cada vez mais relevante, garantir que esse compartilhamento seja feito de maneira controlada, com instituições seguras, que adotam práticas seguras,
Então, as práticas de gestão de dados, da informação dentro da organização tem que privilegiar a segurança, tem que privilegiar práticas como, por exemplo, a gestão de risco dentro da organização, dentro das empresas, dentro das instituições financeiras vai ser impactada, né? Então, qual que é o impacto de eu ter um vazamento de dados, por exemplo, né? De uma informação vazar para a internet? Qual que é o impacto disso na minha marca? Qual que é o impacto disso nos meus resultados financeiros, né? De uma informação que caia em público? Então, a gente ouve casos aí diversos dentro no mercado de vazamentos de informação, e isso tem uma imagem muito isso gera uma imagem muito ruim para as organizações. Então, isso é um ponto importante, né? Outra mudança é exatamente no modelo mais aberto de instituição financeira. Então, essas instituições, o banco, financeiras, elas passam a abrir suas informações para terceiros. Esse processo de abertura, né, que hoje é feito usando os termos, né, técnicos do mercado, as famosas APIs, elas simplificam e permitem que novos entrantes, novas instituições possam ter acesso a essas informações do cliente, mas isso tem que ser feito de maneira extremamente segura, robusta, né? Não pode ser mais uma porta de exposição contra ataques. Isso é muito importante, né? A gente sabe que com a pandemia, com todo o histórico que a gente sabe, o número de fraudes, tentativas de ataques cibernéticos tem aumentado demais. Então, esse é mais um dos motivos que o Banco Central, quando definiu as instituições participantes dessa primeira etapa, definiu que são instituições autorizadas a funcionar. Então, são bancos, são instituições financeiras, mesmo fintechs, mas que são devidamente autorizadas para funcionar. Uma vez que essas empresas são autorizadas, elas estão sob o monitoramento do regulador, né? E uma vez que elas estão sob esse monitoramento, elas têm que adotar uma série de práticas, né, de segurança, né, de gestão de dados, de práticas, por exemplo, para evitar ataques cibernéticos, né? Então, procedimentos e práticas para evitar vazamentos de dados, para garantir que toda a informação ela é trafegada de maneira segura, né? Legislações, por exemplo, adaptações dentro da organização para que os dados sejam compartilhados só com entidades seguras, que os dados sejam armazenados, por exemplo, são armazenados fora do Brasil, mas com entidades que tenham processos, né, e acordos aqui com o nosso governo, de tal maneira para que eu possa garantir o processo de segurança. Então, eu diria que o Open Bank e agora o Open Finance, exatamente por permitir que a informação flua pelo ecossistema de maneira mais, digamos assim, livre, ao mesmo tempo, naturalmente tem um impacto dentro das organizações que precisam melhorar seus processos de gestão da informação, da segurança, precisam se conectar com parceiros que adotam excelentes práticas de segurança, de conformidade, né? Então, hoje a gente vê movimentos como, por exemplo, de sistemas, de aplicações sendo migrados para a nuvem, né? Então, a nuvem hoje, a tecnologia e as plataformas em nuvem passaram a contribuir demais para acelerar essa inovação e esse processo de transição para o Open Bank. E então, você se conectar, utilizar parceiros que adotam práticas de segurança, práticas de compliance, de conformidades, que visam a complementar a segurança que o Open Bank pede, eles são fundamentais nesse processo. Não, perfeito. Eu acho que você tocou num ponto aí muito importante, que são os episódios que a gente teve, né, no Brasil em relação à segurança de dados e o impacto que isso tem sobre a própria opinião pública, né, os próprios clientes, né. Eu acho que, como você falou, existe um esforço muito grande de você estar seguro, né, da sua instituição ser segura dentro de você. Agora, como é que você consegue transmitir essa confiança para o cliente? Porque no final você
você colocou muito bem que o cliente tem que estar no centro, né? E que ele tem que confiar que o dado dele vai estar seguro, vai ser compartilhado com pessoas seguras. Como é que você transmite essa confiança para o seu cliente para ele poder confiar, dar os seus dados, dar os dados dele para você, para ele poder usufruir do Open Banking? Não, perfeito. Até pelo fato do Open Banking hoje envolver participantes que são autorizados e regulados pelo Banco Central, isso traz mais segurança no ecossistema, porque as práticas de segurança, de troca de informação, de prevenção e uso de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, a evitar vazamentos, eles usam as boas práticas que do sistema financeiro brasileiro hoje. Então esse é um ponto fundamental. Então o Open Banking é tão seguro hoje quanto você fazer um pagamento usando através dos nossos sistemas, do sistema brasileiro de pagamento, do SPB. Então o Open Banking hoje ele é tão seguro como qualquer processo ou sistema ou seja um meio de pagamento, seja obter um crédito através de um correspondente bancário, enfim, ele é tão seguro quanto todo o processo hoje e o ecossistema financeiro. Então esse é um ponto. Outro ponto fundamental, Pedro, é a questão exatamente primeiro, como eu já coloquei, pelo fato de serem instituições reguladas, isso traz a confiança, né, do ecossistema financeiro brasileiro, mas um outro ponto fundamental está realmente na própria confiança que as marcas trazem hoje, né? As instituições financeiras hoje quando você pensa em obter por exemplo, um financiamento, um crédito, você pensa primeiro na instituição financeira, você pensa primeiro no banco, porque são marcas que já são conhecidas hoje do consumidor. Então isso traz mais confiança. Então, eu acredito que alavancar o poder do Open Banking e fazer com que essas instituições alavanquem o uso de suas próprias marcas, isso vai trazer confiança para o consumidor poder, de fato, experimentar novos produtos, novos serviços. Então, acho que todo o processo, outro ponto, obviamente, a experiência do usuário ele vai ser fundamental, né? Então, você conseguir fazer com que o cliente continue usando os aplicativos da instituição financeira, do próprio banco, e tenha acesso a uma experiência padronizada, simples, intuitiva, né? E passando a mensagem correta, eu acho que é algo que também vai ajudar demais. Então, ele vai, independente de como ele vai acessar, seja através de uma fintech inovadora e autorizada, seja através de um aplicativo do banco, ele vai ter uma experiência com uma mensagem clara, transparente, uma experiência única, que vai trazer mais confiança para ele poder consumir aquele serviço. Então, eu acho que toda essa comunicação, ela é fundamental. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, esquecer do consumidor final, né? A linguagem tem que ser simples, próxima, e aí contamos muito com o ecossistema financeiro, com as empresas, com os grandes bancos, as grandes instituições, as grandes financeiras, em exatamente ajudar a levar essa mensagem para esse consumidor de maneira clara e transparente, para que eles possam ter confiança, né? O sistema financeiro é seguro, como eu já falei, o Open Banking usa o mesmo modelo testado e comprovado, né? Sobre a gestão e a vigilância do regulador, e é só uma questão realmente de engajar, trazer a mensagem correta, dando realmente oportunidades aí para esses consumidores terem acesso a serviços financeiros ainda mais seguros e inclusivos. Perfeito, perfeito. Acho que esse ponto de você ter, né, do Open Banking, ter como participantes as instituições autorizadas, né, as instituições reguladas pelo Banco Central e fiscalizadas pelo Banco Central, foi uma preocupação, né, muito forte do regulador, que justamente, né, para trazer essa confiança, como você bem colocou. Só que o Banco Central também abriu a possibilidade, né, de instituições não reguladas, né, e não autorizadas se aproveitarem um pouco do Open Banking por meio daquelas parcerias do Open Banking, né? A gente sabe que os bancos, as fintechs reguladas compartilham entre elas os dados, né, no Open Banking, só que uma determinada fintech, um determinado banco, pode
firmar, né, um contrato, firmar uma parceria com uma instituição não regulada para compartilhar os dados dele. Não pode compartilhar dados que ele pegar de outros bancos, né, para essa entidade não regulada, mas ele pode, né, dentro de uma série de regras, né, que o Banco Central criou, compartilhar os dados dele com uma entidade não regulada. Como é que eu, né, uma instituição, sendo uma instituição não regulada pelo Banco Central, não autorizada, não sujeita à autorização do Banco Central, né, não fiscalizando, como é que eu posso usar essas parcerias, né? Como é que eu posso usar esse instrumento para poder alavancar o meu serviço, para poder aproveitar o Open Banking? Perfeito, Pedro. Nós temos que lembrar que o Open Banking, primeiro, ele é obrigatório para as 13 maiores instituições financeiras. Elas têm uma participação obrigatória já na fase 1, né? Abrindo um leque de possibilidades para, se eu não me engano, acho que são 1.065 instituições financeiras que vão poder entrar nesse ecossistema Open Banking, né? Seja porque elas detêm, por exemplo, contas de pagamento e elas vão ter que entrar na fase 3, porque elas já provém de serviços de pagamento e já detêm uma quantidade de contas de pagamento num volume interessante. Então você tem as instituições que são obrigadas, tem as instituições que vão entrar porque elas entendem que, mesmo não sendo obrigatória a participação delas, elas entendem o benefício do compartilhamento de dados, então elas vão também se adequar, se adaptar e entrar nesse Open Banking, né? Então esse universo de instituições, de empresas que estão entrando no Open Banking é um universo bastante interessante, né? Se eu não me engano, acho que 1.065 instituições financeiras hoje vão em algum momento entrar eu tenho a possibilidade em algum momento de entrar no Open Banking, mas mais do que isso, existe também a possibilidade de participantes não autorizados pelo regulador, né, de se conectarem ao ecossistema. Mas como é que funciona esse processo, né, de conexão para não regulados? Ele é um pouco diferente, né? Não significa que eu vou poder permitir que essa empresa não autorizada se conecte e tenha acesso a todos os dados, a todos os bancos do cliente. Não. Existe um modelo que chama-se contrato bilateral, são os contratos de parceria. Então, por acaso uma instituição, uma empresa não financeira, né, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa de um outro setor, por exemplo, do varejo, por exemplo, que queira ofertar um serviço diferenciado lá na ponta, e para isso ela precisa conhecer melhor o cliente, né? Ela precisa obter os dados do seu histórico para poder, por exemplo, encaminhar uma proposta de crédito. Então, pode ser que para essa empresa seja interessante se conectar no Open Banking. E aí, obviamente, a forma de você ter acesso mais amplo seria essa empresa, essa varejista, ter sua própria fintech, por exemplo, pedir autorização para o Bacen e se conectar. Mas, muitas vezes, por questões de estratégia, negócio, isso não é o que ela quer nesse momento. Então, ela pode, através de um contrato bilateral, que chama um contrato de parceria, parcerizar com uma empresa que já está autorizada e participante do Open Banking, criar um contrato bilateral entre ambas as partes, de tal maneira que essa instituição autorizada possa compartilhar informações para essa varejista, por exemplo, para que ela possa conhecer melhor, fazer uso de dados e oferecer um produto mais interessante, mais personalizado para esse consumidor. Mas para que esse processo... só que o modelo de contrato de bilateral é um pouco diferente, né? Então, é um contrato, é um modelo que a instituição interessada, né, o terceiro interessado vai ter que firmar um contrato direto, por exemplo, com um banco, né, ou uma financeira participante do Open Banking. Então, para isso, obviamente, essa instituição participante ela vai ter que monitorar essa empresa, ela vai ter que estabelecer um conjunto de boas práticas de segurança, de gestão de privacidade de dados, de cibersegurança. Existe todo um garantir, por exemplo, que essa empresa que vai se conectar a essa terceira, essa varejista, adote políticas de prevenção, por exemplo, a lavagem de dinheiro, né, políticas que visam combater
o financiamento de terrorismo, né? Então, para que isso aconteça, essa instituição vai ter que fechar um contrato, né, nos termos, junto com essa instituição autorizada a funcionar, e aí essa instituição ela passa a minimamente monitorar essa empresa, né? Significa que qualquer empresa pode se conectar? Não, ela tem que adotar uma série de políticas de gestão, por exemplo, LGPD. Então, a instituição regulada, vamos imaginar que, por exemplo, seja um banco, ela vai ter que fechar um contrato bilateral onde ele seja um agente, a instituição regulada seja um agente de controle e de monitoramento desse terceiro. Então, garantir que o terceiro adote as melhores práticas, né? Garantir, por exemplo, que o terceiro faça a gestão do consentimento, né? Lembra que eu já comentei um pouco lá atrás, que para que eu possa avançar com esse compartilhamento de dados, né, entre as instituições, é necessário que o cliente autorize, né? O cliente tem que consentir, né? E esse consentimento, ele sempre tem um propósito específico, né? Você define qual instituição que vai fornecer os dados, com qual instituição ela vai compartilhar esses dados, com qual finalidade, por um tempo predeterminado e acordado entre as partes, sempre com o cliente, de fato, autorizando e dando esse consentimento. Então, esse terceiro ele vai ter que garantir que ele faça o consentimento da maneira correta, guarde esse consentimento, né? O banco, ou a instituição, a financeira, ou mesmo a fintech regulada que compartilha os dados, né? Essa instituição doadora de dados, ela vai ter que garantir que esse terceiro adote todas as melhores práticas. Então, desde legislação de privacidade de dados, segurança cibernética, enfim, tem políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, garantir, a instituição vai ter que monitorar as práticas dessa instituição terceira e também garantir, por exemplo, que essa instituição não compartilhe dados para fora do país com entidades que estão em listas restritivas. Então, tem uma série de práticas de gestão que vai ter que acontecer entre essas instituições de maneira contratual para garantir que esse processo aconteça. E lembrando que esse contrato ele é bilateral, ou seja, não significa que o terceiro vai se conectar com o banco ou com a financeira e vai poder ter acesso a todo o ecossistema de Open Bank. Não, ele vai se conectar diretamente com aquela instituição e vai poder compartilhar dados de histórico, de cadastro, de transação armazenados naquela instituição. Então, se esse terceiro quiser acessar dados de cliente armazenados em outras instituições, ele vai ter que também firmar contratos bilaterais com as outras instituições. Então, é algo que deve ser feito existe todo um processo de segurança, de governança, de tal maneira a garantir segurança no sistema. Ou seja, né, seja pelas instituições reguladas pelo Banco Central, no âmbito do Open Banking mesmo, seja por meio das parcerias, quando a gente está falando de dado, né, realmente você precisa manter controle, você precisa manter uma segurança forte, né, justamente para passar toda aquela confiança que você comentou que é necessário. Né? Não, sem dúvida, é fundamental. Então, a instituição participante do Open Banking, ao compartilhar esses dados com o terceiro, ele precisa ter total tranquilidade que esse terceiro adota práticas similares em termos de proteção de dados, segurança. Então, ela tem que adotar as mesmas práticas de segurança da instituição regulada, né, para evitar um vazamento de dado, garantir que um dado seja compartilhado com uma entidade que não deveria. Então, essas práticas elas devem ser para garantir, para voltar naquele ponto da confiança, né, porque eu acho que um dos fatores chaves, além do engajamento do cliente e falar a língua desse cliente, é a garantir garantir a confiança do ecossistema. Então, o agente regulado, a instituição autorizada pelo Banco Central, ele de fato vai ter que ele vai garantir que esses terceiros apliquem as melhores práticas, né? Então, evitar de tal maneira que a confiança no ecossistema Open Banking ele continue ativo
né, permitindo, obviamente, que a inovação continue acelerando, né. A gente, como você bem colocou, a questão de compartilhamento de dados, ele é crítico. O dado ele é muito valioso, né? Só que muitas vezes eu estou compartilhando dados sensíveis, né? Dados que estão relacionados até questões como, por exemplo, dados, por exemplo, de religião, dados muito sensíveis. Os próprios dados financeiros. Os próprios dados financeiros. Então, e aí, por exemplo, entra em questões, por exemplo, legislação específica para o sigilo bancário, né? A gente tem lá, por exemplo, a Lei 105 de 2001, né? Que é a Lei do Sigilo Bancário, que pede que as instituições mantenham a segurança, o sigilo dessa informação. Imagina eu compartilhando com o terceiro e esses dados financeiros, esses dados de rendimentos, salário, investimentos que a pessoa tenha, tenha um vazamento. Então, isso é muito crítico, né? E é fundamental que o processo de compartilhamento adote as melhores práticas de governança. Bom, perfeito, Davi. Acho que teve muito conteúdo aqui, acho que foi ótimo. Muito obrigado, tá, pela sua participação aqui de novo com a gente. Fica aí o convite, né, para todo mundo que quiser assistir a parte 3, né, vai ser também com o Davi, a gente vai conversar sobre o Open Finance, né? Então, enfim, fica aí o convite e muito obrigado de novo, viu, Davi? De novo, obrigado, Pedro, obrigado a FASA Advogados por essa excelente iniciativa para realmente trazer uma linguagem mais simples para todos com relação a esse tema tão em alta, né, no mercado como é o Open Banking. Obrigado. Perfeito, obrigado.